E em Terra e Paixão, Hélio deixará claro para Antônio que ficará em Nova Primavera, até descobrir quem foi que tirou a vida de sua mãe, e deixará o fazendeiro desapontado. Antônio resolve dar um jantar para celebrar os novos tempos e se surpreende com a chegada de Irene. Os dois acabarão se enfrentando. E Angelina surpreenderá ao ter algumas lembranças com Ágata. A governanta da fazenda deixará escapar um segredo sobre a noite da morte de Ágata e revelará um dos assassinos. A revelação pegará todos de surpresa e causará uma grande reviravolta. Enquanto isso, Aline pede a Caio que não conte a Antônio sobre a sua gravidez, mas Antônio acabará descobrindo, e ao tentar fazer algo contra Aline, o fazendeiro acaba se ferrando de vez. Tudo poderá acontecer quando Antônio, já recuperado, oferecer um jantar para alguns convidados, para celebrar os novos tempos. O fazendeiro, no entanto, se espantará com a chegada de Irene. Antônio, sem rodeios, pergunta: "Mas o que essa mulher está fazendo na minha casa?" Irene não deixará por menos e dirá: "Alto lá, nossa casa. Eu estou voltando, Antônio, e só saio daqui quando seu advogado revisar direitinho a partilha de bens do nosso divórcio, que não foi nada favorável para mim." Antônio mostrará irritação, mas no fundo o fazendeiro vai gostar da volta da ex-esposa. E no dia seguinte, Irene avisa Angelina que voltará de vez para a fazenda e exige que ela retire tudo de Ágata do quarto e deixe a casa como era antes dela ter se separado de Antônio. Angelina, sozinha, começará a chorar e desabafa consigo mesma. "Ágata, eu não queria que tivesse sido assim, não queria. Você foi embora da minha vida e eu tô aqui sozinha, sem nenhuma amiga, e ainda por cima tendo que voltar a conviver com a Irene novamente. Será que eu mereço isso?" Em seguida, Angelina respira fundo e, enxugando as lágrimas, ela fala: mas no fim você colheu o que plantou, Ágata." É quando Angelina é surpreendida por Hélio, que a encara fixamente. Angelina ficará nervosa, sem saber se o rapaz ouviu o desabafo, e solta: "Hélio, o que você faz aqui?" É quando o rapaz responde: "Eu vim buscar as coisas da minha mãe, somente as que ela trouxe para essa casa. Eu não quero nada que o Dr. Antônio tenha dado para ela, somente o que ela trouxe para essa casa mesmo." Angelina, ainda sem jeito, diz: "Claro, eu já tinha até separado tudo." Antônio então aparece e diz: "O que esse rapaz faz aqui, Angelina?" Hélio então fala: "Eu vim buscar as coisas da minha mãe." Antônio então avisa: "Ô Angelina, separe só os trapos que aquela mulher trouxe. Nada mais, tá entendendo? As joias você não dê, elas pertencem a mim. E você, seu golpista, saia o mais rápido possível dessa cidade. Em outros tempos, eu daria a lição que você merece." Hélio, sem se intimidar, responde: "Eu não vou sair dessa cidade." Hélio se aproxima ainda mais de Antônio e avisa: "Eu só vou embora, Dr. Antônio, de Nova Primavera, quando eu descobrir quem tirou a vida da minha mãe." Antônio, com sangue nos olhos, ameaça: "Pois uma boa sorte para você. E você tome cuidado, para você não ter o mesmo fim que sua mãe teve." Enquanto isso, Aline passa mal e Caio leva a jovem até o hospital. Ao ser atendida por Laurita, a médica fala: "Aline, com a sua saúde está tudo certo, mas sua gravidez requer alguns cuidados." Aline, preocupada, pergunta:
Mas por que? Algum problema com o bebê? Laurita então diz: Aline, você tá grávida de gêmeos. Aline ficará muito feliz, mas em seguida pedirá a Caio que o rapaz não fale nada para Antônio que ela está grávida. Caio concordará. E na sequência, Antônio vai até a cidade e conversa com Silvério e pede que o advogado anule o casamento com Ágata. Após Antônio sair do escritório do advogado, Franco encontrará o fazendeiro e não perderá a oportunidade de bajulá-lo. E diz: Doutor Antônio, meus parabéns por mais um netinho, ou melhor, 2. Antônio arregalará os olhos e dirá: Que brincadeira é essa, rapaz? Do que você tá falando? Franco então dirá: O Caio ainda não te contou? A Laurita me falou que a dona Aline está grávida de gêmeos. Antônio ficará furioso. E o língua solta do Franco fica sem jeito, após perceber que falou demais e deixou Antônio furioso com a notícia. O fazendeiro, com ódio, irá procurar Ramiro. O capanga estará com Kelvin no quarto. Quando o patrão bate na porta, Kelvin se esconde e Antônio entra no quarto esbravejando: Ramiro, você vai seguir a família daquela viúva. Eu quero saber tudo o que está acontecendo naquela casa. Ramiro, curioso, pergunta: O que é que foi dessa vez, patrão? O senhor quer se livrar da viúva de novo? Antônio então dirá: Não, ainda não. Mas não me enche de pergunta, Ramiro. Só faz o que eu tô mandando. Se aquela viúva se acha esperta, pensando que vai dar o golpe engravidando daquele ingrato do Caio, ela tá muito enganada. Antônio vai embora e Kelvin sai de onde estava escondido e aconselha Ramiro dizendo: Ramiro, você vai me prometer que não vai mais fazer esses serviços sujos que essa família te pede. Ramiro, confuso, responde: Mas, Kelvin, o patrão quem tá mandando. Eu não posso negar nada pra ele, não. Kelvin então avisa: Agora é sério, Ramiro. Ou você fica do lado certo ou continua do lado errado. Do lado desse homem desumano, esse monstro que é o Antônio La Selva. Você vai ter que escolher. Kelvin vai embora. E preocupado com Aline e os bebês, ele procura Caio e avisa tudo o que ouviu escondido. Caio, furioso, pensa em ir atrás de Antônio. E Kelvin aconselha: Caio, eu acho melhor você não fazer isso. Você sabe como é seu pai. Se não for o Ramiro a fazer o serviço, ele manda outro. Mas uma coisa eu te garanto: eu te aviso todos os passos do Ramiro. Assim vocês podem despistá-lo. Caio pensa melhor e aceita a ajuda de Kelvin. E mais tarde, Caio aflito procura Jurecê e lamenta: Jurecê, eu vim aqui porque eu tô com o coração apertado. Agora que o meu pai se recuperou, ele voltou a perseguir a Aline de novo. Jurecê então dirá: Eu sei, Caio. O seu pai ainda não aprendeu a amar as pessoas mais do que ele ama o dinheiro. Caio então lamenta: Eu tô preocupado, pajé. Eu não sei mais o que fazer para proteger minha família. Eu queria pedir proteção para Aline e meus filhos. Jurecê então avisa: O coração de Caio é bom. Siga seu coração, Caio, que nada de mal vai acontecer com sua família. Enquanto isso, na fazenda La Selva, Angelina não gosta nada de ter Irene de volta. É quando uma conversa comprometedora de Antônio e Angelina surpreende. Mas antes de continuar, clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e escreva sua cidade nos comentários. Continuando, Angelina questionará Antônio, dizendo: Doutor Antônio, eu esperava mais do senhor depois de tudo que eu fiz para lhe ajudar. Antônio, incomodado, fala: Ô Angelina, esqueça o que aconteceu naquela noite.
Se você fica com essa língua solta, vão suspeitar da gente. Angelina insiste e diz: acontece que a dona Irene está de volta aqui na fazenda e ela me odeia. Antônio então fala: ô Angelina, se o problema é esse, você não se preocupe, que a Irene não manda nessa casa. Você fica. Pronto, não se fala mais nisso. Esqueça aquela noite, você tá entendendo? Ô Angelina, presta bem atenção. Para todos os efeitos, eu ainda estava sob o efeito do veneno que a Ágata estava me dando. Eu não sabia de nada do que estava acontecendo nessa casa, naquela noite. Estamos entendidos? Você fecha essa boca. Angelina então sai, ainda desapontada, e resmunga: me livrei de uma cobra, mas vem outra, pior ainda. Eu não mereço isso. Mas o que os dois nem imaginam é que Petra acaba ouvindo toda a conversa. A jovem sai da fazenda desesperada e é amparada por Hélio na cidade, que encontra ela chorando. Petra desabafa com Hélio e o rapaz aconselha a moça a ir com ele falar com Caio. Hélio e Petra procuram Caio e avisa ao irmão que Petra ouviu uma conversa de Antônio e Angelina, onde os dois assumem a participação na morte de Ágata. Caio, de início, se recusa a acreditar e Hélio continua: Caio, o delegado Marino, acredita que mais de uma pessoa está envolvida na morte da nossa mãe, pois ela primeiro foi envenenada e depois atiraram nela. Caio fica pensativo e depois concorda, dizendo: Hélio, eu acho que a sua suspeita faz todo sentido, porque a Angelina já estava trocando a comida com o veneno que a minha mãe fazia para o meu pai e estava dando outra. Se ele se recuperou tão rápido após a morte dela, eu acredito sim que ele já estava bem, era antes disso tudo acontecer com ela, e estava fingindo para ficar fora de qualquer suspeita. Petra, nervosa, fala: Caio, eu tenho certeza do que eu ouvi. A Angelina e o nosso pai estão envolvidos nisso. Caio então avisa: vocês podem deixar que com a Angelina eu me entendo. Eu vou conseguir arrancar essa confissão dela. Mais tarde, Caio chama Angelina para conversar e diz: Angelina, como você pôde fazer isso, Angelina? Eu sei que a minha mãe não era uma boa pessoa, mas até onde eu sei, vocês eram amigas. Angelina começa a chorar e diz: Caio, me perdoa, Caio. Eu juro, não fui eu. Caio então continua: então foi o meu pai que atirou nela? Angelina confessa: não, Caio, ele não atirou, muito menos eu. Caio, confuso, pergunta: e o que vocês fizeram naquela noite contra a minha mãe, Angelina? Angelina então revela: Caio, eu vi quando seu pai colocou alguma coisa na água da sua mãe. Ela sempre deixava uma jarrinha de água do lado da cama, sabe? Para tomar o remédio dela. Acontece que, quando eu fui até o quarto para saber se o Dr. Antônio precisava de alguma coisa, eu flagrei ele colocando alguma coisa na água. Eu fiquei com medo de perguntar o que era. E a Ágata acabar ouvindo a conversa e fazer mal para ele. O seu pai demonstrava, Caio, estar debilitado ainda. Mas só depois eu percebi que o Dr. Antônio já estava bem de novo e só estava fingindo para dar um bote na Ágata. Foi quando ele percebeu que eu vi o que ele fez e ele fez sinal para que eu ficasse calada. Então ele se deitou rapidamente na cama e fingiu ficar confuso de novo e falou comigo na frente dela como se nada tivesse acontecido. Mas, Caio, eu nunca pensei que ele seria capaz de envenenar a Ágata. Ele amava tanto ela. Mas, em seguida, eu fui pro quarto. E depois ouvi o barulho de 3 tiros. E os tiros, Caio, eu tenho certeza que não foi o seu pai. Com certeza tinha mais alguém em casa naquela noite. Após a confissão de Angelina, o delegado Marino entra na sala
E Caio avisa a Angelina. Olha, Angelina, você precisa fazer essa confissão formal. Angelina fica desesperada. E Caio a tranquiliza. Não se preocupe, Angelina, que eu não vou deixar que nada de ruim lhe aconteça, tá bom? Em seguida, Hélio conforta Caio e diz: Caio, você fez o que era certo. Ele matou nossa mãe. E agora, eu sei que a Aline tá grávida. Eu acredito que essa prisão do seu pai vai dar mais tranquilidade para ela, porque com ele solto você sabe que é um perigo. Mais tarde, Marino formaliza a confissão de Angelina e vai até a fazenda dar voz de prisão a Antônio. O vilão fica inconformado e, ao questionar Silvério na cadeia sobre quanto tempo ele passaria preso, o advogado avisa Antônio que não sabe dar essa resposta ainda. Antônio então esbraveja: Silvério, você dê seu jeito, eu não posso ficar aqui, ainda mais agora. Silvério, aquela viúva tá grávida de gêmeos do Caio. Eu não quero ser avô dos filhos daquela mulher. Eu quero que você dê um jeito para não permitir que essas crianças tenham direito a nada que é meu. Antônio, no entanto, surta quando Silvério avisa: Doutor Antônio, essas crianças, assim como Caio, serão seus herdeiros legais. Qualquer coisa que eu faça não adiantará nada. A lei sempre garantirá os direitos deles. Eu também devo lhe avisar outra coisa. Além da metade da fortuna que você dividiu no seu divórcio com a dona Irene, o doutor também casou em comunhão de bens com a Ágata. Ou seja, terá que dividir a parte da herança dela com o Caio, Jonatas e o Hélio. Antônio ficará tão impactado com a notícia que começará a passar mal. Agora me digam aqui, o que vocês acharam do final de Antônio? Foi merecido? Coloque sua resposta nos comentários. Está aparecendo para você também mais um vídeo surpreendente da novela Terra e Paixão. Clique para assistir e se inscreva no canal para receber todos os vídeos publicados depois da novela.